falta da Marina. Isso que eu me esforcei, eu até deixei colorido para mim não me perder nos refrão. Toquei umas 10 vezes, mas não rolou. Mas, glória a Deus. Ele tem uma. Não é tão simples assim. Mas, irmãos, vamos entrar hoje na refutação, à luz da palavra de Deus, da seita, do movimento, dessa onda chamada Nova Era. O que é isso, né? Parece uma descrição de um novo momento, de um novo ciclo, mas não, é uma seita mesmo, dessa série de religiões, né, que a gente tem, até a Carol tem postado, a gente tem feito, o pastor Michael, né, tem se preocupado em que os irmãos venham discernir, né, todos nós que a gente veio discernir o que está ao nosso redor, né, qual o espírito que atua nesse tempo. Espírito que eu digo aqui é um espírito com letra minúscula, um espírito maligno, nesse aspecto, né? Os anticristos, né? Nós vamos ver isso até na exposição de 1 João mais na frente. Mas nós vamos entrar hoje então nessa seita Nova Era. Eu quero que os irmãos abrem 1 Timóteo 6, vamos começar da forma correta, com as escrituras. E vamos lembrar aqui que não se trata de um monólogo. O pastor Michael tem feito essa mesa como uma mesa que nós todos estamos aprendendo, nos esforçando, e podemos perguntar, podemos trazer colocações, né, exemplos. Todos nós aqui temos voz, amém, irmãos? Então, 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 20 e 21, né? Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. O depósito aqui, irmãos, é a palavra de Deus, tá? É o que ele recebeu da parte de Paulo, o apóstolo, pai, né? Um dos pais de Timóteo, o discipulador dele ali, pastor dele, em relação à palavra de Deus. Tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Essa palavra ciência aqui do grego, ela é gnosis. É a mesma palavra que que é oriunda o gnosticismo, que a gente já até comentou domingo, que é uma seita que vem desde o primeiro século. Essa seita quase dizimou a igreja dos primeiros séculos. É uma seita muito perigosa. É um conhecimento oculto, esotérico, extra-bíblico. Então esses mestres dessa época, eles diziam assim, não, nós temos um conhecimento que não está na Bíblia, mas Deus deu para nós, entenderam? É nesse sentido que começa lá nos primeiros séculos o gnosticismo, né? Por que eu estou falando um pouquinho do gnosticismo? Porque a Nova Era é carregada do gnosticismo, tá? Então aqui ciência seria gnose. Versículo 21, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. Olha o perigo aqui, ó. Então alguns, quem são esses alguns aqui, irmãos? Porque se eles se desviaram da fé, então eles eram da fé. Amém? Para se desviar da fé é porque eram da fé. Então olha o perigo desse conhecimento, dessa ciência. É um conhecimento oculto, místico, esotérico, né? Que é extra-bíblico nesse aspecto aí. Então, lógico que esse alerta aqui do apóstolo Paulo não é sobre, assim, exatamente sobre a seita dos gnósticos, tá, irmãos? E nem sobre a seita da Nova Era, tá? Não é exatamente esse o contexto. Mas esses dois versículos nós estamos emprestando para dizer para nós mesmos que a gente precisa vigiar. Porque isso aqui aconteceu dentro da igreja. Então nós somos a igreja, amém? Nós precisamos vigiar em relação aos conhecimentos que são extra-bíblicos. Lembra que eu fiz um alerta no início aqui com o pastor Michael, na última pregação citou lá em Apocalipse, que a gente não deveria se aprofundar nas obras das trevas, no conhecimento das trevas, né? Das doutrinas malignas. Esse conselho das escrituras que o pastor Michael cita, irmãos, é muito valioso, porque a gente não precisa se aprofundar, né? Entrar dentro
da nova era para poder falar sobre, não precisa também, né? A gente vai citar porque está no nosso meio, na escola onde a gente está, no trabalho onde a gente está, na rua, caminhando aqui na Paraguaçu, nós vamos ver símbolos, sinais desse movimento, dessa onda, dessa religião, dessa seita, dessa heresia nova era. E que eu falei, porque é dificílimo definir o que é nova era. Então, para não, eu falei tudo isso aí mesmo, né? Chamei de religião, chamei de heresia, chamei de seita, chamei de onda, de movimento, porque é tudo isso, né? Onde é que ela começa, irmãos? Esse movimento. Abram comigo lá em Gênesis capítulo 3, famoso texto, né? Da persuasão, da serpente, que o próprio apóstolo, que a gente citou, o apóstolo Paulo, depois vai fazer uma chamada para os irmãos, dizendo assim, irmãos, em 1 Coríntios 11:3, se eu não me engano, ele vai dizer assim, meu receio é que vocês, assim como a serpente enganou a Eva, vocês sejam enganados e percam a simplicidade e pureza devidas a Cristo, ao Evangelho. Então aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 5 diz assim, texto muito conhecido de todos nós: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Ela já começa questionando, né? A verdade da voz de Deus, da palavra de Deus. Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis nele, nem nele tocareis, para que não morrais. Quer dizer, tanto a serpente quanto a mulher, aqui a mulher representa a humanidade, né? A gente vai deixar muito claro isso, que Adão peca junto com ela, então tá tudo certo. Tanto a serpente quanto a mulher, elas né, não estão dizendo que Deus disse. Foi isso que Deus disse? Não, Deus não falou isso ainda. Vocês veem como tem uma adulteração, uma distorção. Lá em Gênesis, a gente já pode ver exatamente as marcas da nascente de uma seita tão poderosa. Essa expressão eu estou usando de forma negativa, poderosa, né? Lógico que ela não concorre ao Espírito Santo, às Escrituras, que são muito mais poderosas, e ninguém é maior que o Espírito Santo, amém? E ninguém é maior que a autoridade das Escrituras. Mas aqui a gente já começa a ver o início dessa, digamos assim, dessa concepção que essa seita se utiliza, que é questionar, adulterar, distorcer o quê? A voz de Deus. Para nós o quê? A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Essa é a voz de Deus. Esses dois versículos a gente já citou, a gente conhece esse texto. Agora eu quero que vocês observem comigo uma situação. Ainda em Gênesis, no capítulo 7, olhem comigo ali o versículo 13. Né? Diz assim: e no mesmo dia entraram na arca Noé e seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e suas 3 mulheres, as mulheres de seus filhos, né? 14. Eles de todo animal conforme a sua espécie, todo gado conforme a sua espécie, de todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, de toda árvore conforme a sua espécie, pássaros de toda a qualidade e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 a 2, né, de 2 em 2, aqui diz em 2, para junto de Noé na arca, né? E entrando eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus tinha ordenado. A própria concepção dos seres vivos e do ser humano tem uma ordenança de Deus. Deus ordena para o André, nós estamos falando nos homens, até o André lembrou isso hoje, né? Seja homem, macho.
Deus ordena para Carol, seja mulher, fêmea. Isso livre de qualquer tipo de ideologia atual, irmãos. Isso é uma ordenança de Deus. Deus criou o homem para ser homem, criou a mulher para ser mulher. Esse homem vai ser marido e depois ele vai ser um pai, e assim um pai de família. Se um homem não for homem macho, não for marido e não for pai de família, ele não cumpriu o propósito pela qual ele existe. Olha a gravidade de não obedecer uma ordem direta de Deus, que vem desde a criação. Por que eu estou falando dessa doutrina tão importante da criação, concepção de quem é o homem, de quem é a mulher, do mesmo jeito? Porque essa seita vai trabalhar essa questão híbrida, essa questão onde tanto a mulher quanto o homem tem essa ideologia de gênero atual. Eles trabalham isso com profundidade. E sabe quem são os representantes deles, irmãos? A ONU, a Unesco, a escola que o teu filho ou a tua filha pode estar estudando, instituições como bancos. Tu vê propagandas de banco, que é uma instituição financeira, trabalhando para essa agenda, é a chamada Agenda 2030, que já estão prorrogando ela para 2050, né? Dá uma segurada aí, quer ver? Eu vou mostrar para vocês, cadê o meu celular, meu? Olha só isso aqui, ó. Isso aqui são documentos, eu preciso dar a fonte, já que a gente está falando, que eu vou provar para vocês, não por nada assim, mas para vocês saberem a fonte, tá? Por que a Unesco e essas organizações, ó, aqui, ó, as 11 agendas fundamentais da ONU até 2030. Olha só o conteúdo disso aqui, irmão. Isso aqui é totalmente nova era. Conheça os ODS, são 11, são os objetivos da ONU para as cidades do mundo inteiro, tá? Essa agenda ela é até 2030, tá? Isso aqui eu posso mandar depois para os irmãos, tá? Vou mandar para vocês terem esse documento, é um Estadão, e aliás, isso aqui é o Impacto Positivo, são jornais, né, que publicam. Aqui. ODS é uma sigla de desenvolvimento sustentável social para as pessoas, que foi feito pela Cúpula das Nações Unidas em 2015 para 193 países. Então, olha a autoridade e o alcance que tem esse documento. Quais são esses objetivos? Vamos lá, eu vou só falar o título, tá? Primeiro, erradicação da pobreza. Ok, né? Nós apoiamos, amém? A gente é pró-vida também, né? A gente não quer que as pessoas morram de fome, então somos a favor. Fome zero e agricultura sustentável. Olha que legal, né? Saúde e bem-estar para todos, em todas as idades. Educação de qualidade. Só que aqui nessa educação da qualidade tem um parêntese. Assegurar que a educação se torne inclusiva. Essa expressão aqui, ó, inclusiva, que é uma expressão positiva, ó, não é negativa. Nós devemos ou não ser inclusivos? Sim, mas segundo os termos da palavra, e não aculturados, não conforme a cultura que está ao nosso redor, a cultura do mundo, amém? Romanos 12, né? Não vos amoldeis, né? Não tomem forma do que? Deste mundo, desse presente século. Então aqui ele vai garantir uma inclusividade qualitativa e igualitativa em todos os âmbitos, inclusive nos gêneros. Aí começa a ficar a coisa estranha. O quinto AD, igualdade de gênero. Isso aí, maninha, já tem até disciplina na escola. Ó, o professor André tá narrando aqui para nós, tá cooperando, né? Que já é uma disciplina sobre gêneros. O que significa isso que o professor André está dizendo, gente? Isso aí é uma cooperação do MEC, no caso é o MEC, né? Me corrija aí, Carol e André. Com o quê? Com esse movimento. E os suplementos contra a igreja
Sim. Nós vamos ver depois, eu tenho aqui a origem e os principais autores, que começam em 1960, mas muito oportuno que a Emanuela está trazendo, Mas o que eu me lembro da época da atual. escola, tipo, Não, é verdade. é muito sorrateiro. Quando eu tinha a idade da Duda, a minha irmã trabalhava na C&A Modas. Eu vou falar aqui. E começou a tal da Unissex, lembram? Quem lembra que eu nunca engoli isso aí? Unissex. Essa calça é unissex. Faz parte da agenda. Faz parte da agenda. Porque daí tu confunde a identidade, né? O Sebastião, abuse e use. Esse mesmo. Então, assim, ó, igualdade de gênero. Tá aqui, gente, da ONU, na agenda dessa instituição. Eu aprendi sobre semana passada. Sobre a ONU? É. Então a ONU trabalha para essa seita. E a ONU é digamos assim, é uma instituição governamental global. Essas palavras assim, ó, planetária, global, mundial. Lembra da ordem mundial, né? Também é um ponto que a gente vai tocar. A gente vai ter uns 3 encontros ainda. Acho que o Michael até vai participar de algum. Mas são tudo palavras desse movimento. Essa fala, sabe? Globalizado, mundial. São tudo expressões, né? Que é sobre todo o planetário. Não é tão comum, mas planetário também. É de uma ordem planetária, cósmica. Tem tudo a ver com esse movimento. Então, a questão de gênero, ele vai assim, alcançar a igualdade de gênero e empoderar. Isso aqui a Aline me chamou a atenção para esse ponto aqui, né, amor? Todas as mulheres e meninas contra abusos. Lógico que essa fala aqui é coerente, nós concordamos. Contra qualquer violência, qualquer abuso de autoritarismo, subserviência a qualquer mulher, nós não concordamos. A Bíblia não concorda. Deus reprova. Um homem que não trata bem sua esposa, Deus não serão interrompidas as suas orações. Está na palavra de Deus. Deus não ouve um homem que não sabe tratar a esposa com amor, com carinho, como um utensílio, um vaso mais frágil. Nós falamos isso até lá nos homens, né? Lembrando aqui. Então, o cara quer ser... não, mas Deus falou para ser sal da terra. Irmãos, não pode ser sal grosso. Sal grosso não. Pode ser sal da terra, para temperar, mas sal grosso não. Né? Ninguém tem o direito de ser ignorante, né? Às vezes tem uns gaúchos da vida, uns maninhos, gaúcho que eu digo, preciso dizer o termo, perdão, uns gaudério, que eles usam essa prerrogativa do jeito de ser para dar patada nos outros. Não são educados, não tratam bem, parece que a mulher era uma escrava, né? Uma vez um casal foi lá em casa e o irmão chegou para mim: irmão, cara, que formalidade que tu tem com a tua esposa. Eu: como assim, irmão? Tudo tu fala por favor, muito obrigado. Eu: sim, mas se eu falo com os de fora, quanto mais com a minha esposa. Não é de formalidade. Ou eu tenho que falar, tem que me obedecer. Quem disse isso? Vocês entendem essa consciência? Que parece, não, mas como é um casal, o homem não precisa pedir por favor. Quem falou isso? O homem tem que pedir por favor. Tem que agradecer. Muito obrigado. O homem bíblico é educado, é cortês, ele agradece, ele pede por favor, muito obrigado, ele dá bom dia, dá boa tarde, dá boa noite. Ele é educado, gente. Ele não é um, né? Então aqui vai dizer o final, né? Empoderar. Esse empoderar aqui a gente já sabe que vem de uma agenda também do feminismo, que é um movimento braço direito de toda essa onda da nova era. Por quê? Porque no feminismo, a mulher que é tão oprimida pela Bíblia, porque para quem não sabe, a principal guerra do feminismo é com o patriarcado bíblico. Mas a questão não é o patriarcado, a questão é a oposição à Bíblia. Então elas estão questionando a palavra de Deus, irmãos, irmãs. Elas não estão questionando um homem, porque Deus criou o homem como cabeça da mulher, como autoridade. Parece que está fora de contexto, mas não, está bem dentro do contexto.
que atinge a nossa família. Porque uma mulher que ela serve ao feminismo, ela não vai aceitar nada menos do que um homem, né, que não cumpra o propósito pela qual Deus criou ele. Que é o quê? Seu sacerdote, seu provedor, seu protetor, né? Quem é que vai se colocar entre a mulher e um bandido? Ou fazer que nem o irmão lá em Porto Alegre, vai lá ver quem é, amor. Aí não, né, mano? Pega lá uma vassoura, pega uma faca, vai lá, vai tu. O negócio é te mandar a mulher, cada uma, né? Então o homem tem que dar, Jesus falou, o apóstolo Paulo falou, a exemplo de Jesus: homem, ame suas esposas como Cristo amou sua igreja, dando sua vida por ela. O feminismo é totalmente contra isso, porque ele considera que a mulher precisa ser empoderada, e esse empoderamento da mulher não é bíblico. Esse empoderamento da mulher é ideológico e vem da nova era. Por que vem da nova era? Porque na nova era a mulher ela não vai ser mais digamos assim, eles falam a paredeira, aquela que vai fecundar um óvulo, aquela que vai ser uma esposa, uma do lar, uma dona de casa. Para a nova era, isso é diminuir a mulher. Mas para Deus e a Escritura Sagrada não tem mais nada mais glorioso para uma mulher que edificar a sua casa do que se tornar mãe. Não existe nada mais glorioso que carregar a Aninha no teu ventre. Nada. Nenhum doutorado, nenhum mestrado, nenhum sucesso em Harvard, nada, em absoluto, é mais poderoso no milagre da vida de Deus, concedido por Deus, do que tu poderes ter um filho, uma filha. Nada. Só que a mulher atual, ela é desconstruída pela nova era, que chamam de a era de Aquários, tá? Para quem quiser saber aí, que começa lá naquele movimento hippie. Tinha uma música até bem famosa na época, lá nos anos 70, 80, ficou famosa do grupo Hair, que ela ficou famosa no mundo todo, que ela carregava essa mensagem que a mulher tinha que ser liberta do cativeiro da casa. Ou seja, uma mulher não pode ser dona de casa. Uma mulher dizer que é dona de casa parece que ela é inferior, conforme o mundo, conforme a nova era, ela é inferior. Não é. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que essa mulher vai edificar sua casa, o seu marido, os seus filhos ela vai ser ditosa, né? Vão a elogiar, vão louvá-la, né? Porque ela conduz de uma forma excelente os afazeres da casa, de como os andamentos da casa. Mas como o teu marido se veste bem, a mulher veste o marido, escolhe suas roupas, né? Uma vez eu fui olhar aquelas calças skinny, e a minha esposa olhou assim: não, é de brincadeira, nem é meu estilo, né? Bota uma calça aí, né, de homem, né? Skinny. Nós compramos errado, demais, compramos nada. Resmungou? Não, a gente levou pra casa a calça, uma calça bonita, a gente levou pra casa a calça. Quando o Ismael vestiu as 4 dela, que coisa mais feia. Deu aquela resmungada: que é isso? Oi, velho. Era muito esquisito, meu Deus do céu. Então é essa moda unissex que descaracteriza o homem. Aí agora os homens usam calça assim e as mulheres Pantalão. Exatamente. Descaracterização. Tu quer tirar a característica da identidade daquele que Deus criou. Uma barba não faz alguém ser homem, do mesmo jeito que uma roupa não faz alguém ser homem. O que faz tu ser um homem é tu ser obediente à palavra de Deus. Se a palavra de Deus tem que ser o provedor, o que vai proteger. Lembram de Moisés? Como é que Moisés conhece a esposa dele? Quem lembra da história? Os homens não valem, que a gente já ensinou. As mulheres lembram ou não?
Sim, protegendo as mulheres Tu adultas. também já sabia, né, Tchau? Lembra que ele chega para tomar uma água e daí tá as filhas de Jetro, e aí os pastores, eram pastores, foram lá querer abusar das mulheres. Moisés pegou o cajado de pastor dele e deu uma surra nos caras. É isso que um homem bíblico faz, gente. Ou tu acha que o homem bíblico fica olhando algum homem maltratar alguma mulher? Pela cultura, qual é o ditado? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Baita armadilha. Daí aparecem as mulheres machucadas, mortas e... Pois é, ninguém meteu a colher. A gente é provido ou não? Então os homens de Deus vão defender as mulheres aonde eles estiverem, porque isso está lá em Gênesis. Guardar, cultivar, proteger, prover. A gente tem estudado isso, né, varões? Então, assim, aqui vai dizer mais coisa. Já vou direto para os... Na questão das indústrias, fomentar a igualdade, que é aquela antiga luta que as mulheres possam trabalhar com igualdade, ganhar a mesma coisa. É óbvio que isso é justo. Para mim, uma mulher pode ganhar a mesma coisa que um homem, isso é justo. A própria palavra vai aprovar esse pensamento. Mas isso, como ideologia, ele fica um pouquinho mais maculado. Por exemplo, uma mulher, ela não pode exercer uma autoridade que só é dada aos homens. Sim ou não? Então tem esferas profissionais que uma mulher não deveria atuar. Uma mulher que se torna presidente da República é bem complicado. Para nós cristãos, não há uma concepção disso. Por quê? Porque não foi dado à mulher governo, não por Deus e não pela palavra. Mas a cultura do mundo, o feminismo, tem levado o quê? As mulheres a fazer coisas que não são o seu papel. E guiados por quem? Por essas seitas. São seitas antibíblicas. São seitas anti-mulheres e anti-homens. Porque no final das contas, as mulheres, elas estão cada vez menos tendo filhos, algumas nem querem ter. Estão cada vez menos casando. E já tem mulher que nem quer mais homem. Hoje uma colega estava... Então a coisa tá, né? Um abismo chamando outro abismo. Desculpa, pode. Eu estava falando com meu irmão estava na escola também. Falei, o João é dia 31, minha irmã vai casar agora nesse vídeo, vai ser testemunha lá no cartório. Daí o colega estava passando e ouvindo, né? Ela falou, as pessoas estão casando ainda hoje, né? Tipo, filho só se juntam. Sim, normal, casar, dentro da lei. Então ela passou e foi, mas tipo assim, hoje o casar já virou uma coisa espantosa, assim, dentro da cidade, assim. Não, eles estão trabalhando para tirar o dia dos pais, o dia das mães. Lógico, para nós isso não tem muita importância, mas isso é uma artimanha maligna. Muito, vem ali A família tradicional. Não é mais chá dia das mães, dia dos pais, é chá da família. Que pode ser genérico, né? Pode ser 2 homens, 2 mulheres responsáveis. É verdade. Então os termos já estão sendo mais sutis, assim, mais leves. No trabalho esses dias eu estava olhando umas calças. E tinham 2 colegas minhas que estavam passando atrás de mim, fazendo fofoca de uma outra colega que saiu do trabalho, se demitiu porque estava grávida de gêmeos. E aí elas, ai que horror, tu viu? Nossa. Se demitir por causa de bebê. O marido dela que fez ela fazer isso, tu acredita? Ai, se fosse eu largava o bebê, as crianças e o marido. Não, ninguém manda em mim, ninguém manda, o corpo é meu, sei lá. Eu fiquei, nossa, assim, doeu. Nossa. Então teve gente dito pra ela, então tu tem que ordenar teu corpo para não fazer mais xixi nem cocô, então. Assim. Dá vontade, mas eu não queria. Não, sempre digo assim. Eu devia ter pedido, mas eu espero que eu não era Tá novinha, deixa. Olha, ela sabe um pouco disso, pra mas ela tá pensando, tipo assim, a que nível chegamos? Tipo, as mulheres estão a ponto de querer, tipo, o corpo é meu, então eu vou largar. As minhas regras. Cada coisa que a gente escuta assim, como é que pode ser humano? Esse dia eu estava vendo na Alemanha, Falta de humanidade. o dia que as pessoas resolveram ser cachorro, agora todo mundo pode. Eu vi isso aí, que horror, né? Misericórdia.
movimento. Isso o pastor Michael pregou isso bem no início, Romanos 1. Cara, como pode o cara agora você é um cachorro? Né? E a planta? Cada um decide o que quer ser. Gato também, né? Porque, quer ver? A palavra de Deus diz lá em Romanos 1 que Deus entregaria o homem à sua própria disposição mental, à sua própria sorte também. Ou seja, o homem, nesse caso, ele está vivendo e adorando a Deus. Não, ele está adorando a criatura. Então ele está em trevas, ele está cego. Só que esse homem é indesculpável, porque quando ele olha para o céu, os céus declaram a glória de Deus. Então, o que a gente está falando aqui, por exemplo, assim, o Estado, irmãos, ele não tem governo sobre a família. Eu já falei outras vezes isso aqui. A família é uma instituição de Deus, divina. Deus criou o homem, macho, criou a mulher, fêmea. Deus uniu o homem à sua mulher, o homem tomou, a Bíblia diz, o homem tomou sua mulher, e os dois abandonaram pai e mãe no sentido de morarem em outra casa, em outro lugar, construir sua vida. Tiveram, e diz assim, ó, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Ali tem tanto a questão de gerar filhos, quanto a questão de encher a terra da presença de Deus. Uma família representa uma instituição de Deus. Então a família é algo que foi instituído por Deus. Os termos do que é um casamento, o que é ser homem, do que é ser mulher, do que é criar filhos, do que é ser uma família, estão na palavra de Deus, em nenhum outro lugar. Então logo o Estado não tem autoridade. O Estado. A escola não tem autoridade sobre os teus filhos. Nenhum professor pode chegar para a tua filha e dizer para ela sem o teu consentimento. Até porque quando tu falar com a tua filha, a autoridade que Deus te deu, a tua filha já sabe. É incrível, quando o homem deu nome aos animais, até hoje os animais têm o mesmo nome que o homem deu. Olha a autoridade. Lembra que Deus disse, ó, dê nome aos animais. Governe sobre os animais. Então nós estamos falando aqui dessa investida dessa seita, essa ONU que ela tem a paz e justiça nas instituições eficazes, que são todas as instituições da sociedade. Olha só como é que diz o final: construir instituições eficazes que sejam responsáveis pela inclusão de todos. Isso aqui, irmãos, tem um fundo de pano muito grande, né? Tem mais aqui que é um pouquinho mais específico. Eu não quero me perder muito tempo aqui. Reduzir impactos ambientais, desafios da implementação, interdisciplinar. Aqui vai falar das, né? Enfim, a Unesco, ela tem uma agenda até 2050. Ela vai trabalhar pró-feminismo, pró-descriminalização das drogas. A nova era, ela diz que os membros da sua seita, no seu culto, podem consumir LSD, que é uma droga muito potente. Eu nunca tomei, mas diz que é avassalador, é alucinante. Imagina, é uma seita que ela está dizendo para os membros: tomem o comprimido LSD para vocês irem alcançarem o nirvana, os mantras, a meditação. Olha que viagem, gente. Isso é conhecido das pessoas, que eles falam isso, né? Então existem essas agendas ideológicas que estão trabalhando por trás de um movimento desse. Em 1960, tá? Esse movimento da nova era, lá na década de 60, ele começa com um conjunto musical chamado Hair, e sua canção favorita, Aquários, que ali vem, digamos assim, a era de Aquários. E isso divulgou o conceito do movimento em propagandas, em cinemas, em várias situações. E fomentou, a mídia fomentando, trabalhando em prol de uma ideia, que é tanto uma ideia de desconstrução, uma ideia maligna, sobre quem é o homem, quem é a mulher, o que é um casamento, o que é a família, quanto também a igreja, irmãos. Porque até então a igreja, ela nunca foi tão atacada.
E ela começou a ser atacada exatamente por esse movimento, por pessoas que internamente começaram a aderir à meditação transcendental, yoga. Agora, eu estava assistindo um podcast de um pastor, nem vou abrir quem é, que uma mulher botou ali, uma irmã: pastor, eu faço yoga, isso é pecado? E ele disse: depende, irmã, se tu não faz aqueles votos, se tu faz só por causa do físico, não é. Poxa, esses são nossos pastores, gente. Glória a Deus que nós temos o pastor Maico, que se esforça, é um homem de Deus, um servo de Deus que se esforça a ser fiel às Escrituras. Nós jamais ouviríamos o pastor Maico dizendo isso, sim ou não. Ele já olha: não, isso não é de Deus, isso é pecado. Pronto, acabou. Nós falamos aqui nessa mesa mesmo sobre yoga, né? Recentemente a gente... É incompatível, a gente falou, né? Incompatível ao cristianismo. Até a Emanuela na época disse que tinha irmãs, ou comentou que irmãs aqui, que uma pastora estava levando as irmãs para fazer yoga. É isso, né? Não vem ao caso, mas é um relato. Então, 1960, o que teve naquela época? Vocês lembram do famoso Woodstock? Porque ali vem aquela revolução sexual, né? Que eu não vou entrar, porque a gente tem aqui, nem precisa também, né? Então, naquela revolução sexual ali dos hippies, que era paz e amor, né? Nós temos um símbolo, a gente já pode ir preparando ele, Carol, para nós também não... Por favor. Que era um símbolo, que era um pé de galinha, de uma cruz com os braços quebrados, de cabeça para baixo. O que é esse símbolo? Paz sem Cristo. Então aquele festival Woodstock, que era um movimento hippie, das tribos hippies norte-americanas, eles estavam propagando paz e amor. Olha só. Só que daí o símbolo deles principal é paz sem Cristo. E isso é uma proclamação desse grupo. Uma propagação que a gente pode ter paz sem Cristo. Irmãos, nós somos da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. A palavra de Deus diz que Cristo é o príncipe da paz. Isaías 6, 1,9, não é? 1,9, 9, agora não lembro, perdão. Será chamado, né? Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, conselheiro, maravilhoso, Emanuel, né? Então veja bem, irmãos, Jesus é o príncipe da paz. E a Bíblia vai dizer que Deus é o Deus de toda a paz. Lembra lá em 1 Tessalonicenses 5, eu não separei esses textos, estou lembrando aqui com vocês, né? Isso, perdão, Isaías 9,6. Tessalonicenses 5,23, eu me lembro. O Deus de toda a paz nos santificará corpo, alma e espírito até o dia da volta, né? Conservai os vossos corpos santos e irrepreensíveis até que Jesus volte. Vai dizer também que Jesus fala assim, ó: o mundo não pode dar a paz que eu vou lá dou, que eu entrego para vocês, a paz que somente eu tenho, e é uma paz que excede todo entendimento, e ela guardará a mente e o coração de vocês em Cristo. E essa paz é o árbitro entre os vossos corações. Como é que eu sei que eu estou em paz com o André? Primeiro eu tenho que ter paz com Deus. O pastor Michael pregou em Romanos: tenham paz com Deus, depois paz com o meu irmão. Então, se eu e meu irmão nós não estamos em paz, talvez nós tenhamos que nos acertar com Deus de novo, confessar aqui, paz aqui, para ter paz aqui, paz no horizontal, na vertical, para ter na horizontal. Então a paz tem uma fonte eterna, a fonte é Cristo. Sem Cristo, sem paz. Então essa paz que realmente eles pregam é paz sem Cristo mesmo. É uma paz sem Cristo mesmo, mas não é a nossa paz, porque a nossa paz é com Cristo, e sem Cristo não há paz. É mentira. Assim como fora de Cristo não há verdade. Fora de Cristo não há vida. A vida só existe em Cristo. Zoe, bios. E da mesma forma, meus irmãos,
Esse movimento ele já vai ser seguido logo diante dos anos 70 pelos punks, né? Pela revolução sexual, como eu falei, pelos anarquistas, lembram? A anarquia, que era aquele A, né? Tá. Anarquia é alguém desgovernado, alguém sem governo. Eu acho que a expressão deveria ser desgovernamental, né? Ou seja, assim, não tem governo. Eles querem que a própria sociedade se organize contra a própria Isso. sociedade. O Che Guevara, né? A gente nem merece ser citado, mas já citei aqui. Ele, a partir dele, a esquerda comunista no mundo, né? A América Latina dizia assim, ó: se há governo, sou contra. Famosa frase, né? Histórica, a gente estuda até na escola, né? Então, esse é o mundo, gente. Se há governo, sou contra. Então, o que é um anarquista? Alguém que não tem governo, alguém que não se sujeita. Quer ver um princípio bíblico para nós cristãos? Se tu não é obediência, tu não será autoridade. No reino de Deus, quem não for obediência primeiro, jamais será autoridade. Isso é um princípio bíblico. Então, quando nós nos sujeitamos à autoridade de Deus, aquela autoridade ela passa por nós. Olha que tremendo. Muito simples, né? Alguém não entendeu? É simples. Cristo obedeceu a Deus, Pai, pelas coisas que sofreu, aprendeu a obedecer, está em Hebreus, lembra? Então, a obediência, ela é refutada pela nova era, através dos anarquistas, né? E aqui nós vamos falar sobre alguns símbolos. A Carol já passou ali, nós vamos ter ainda mais 2, 3 encontros. Oi? Não, vai indo aí nesse tempo. É o computador, né? A intenção, até dá para ir passando dos dois lados, ó. Esses livros aqui, eles são exatamente dessa seita. E eles têm uma simbologia, dá para dar uma passada rápida, para que vocês tenham noção que tudo é visual também. Às vezes eu estou caminhando aqui na Paraguaçu, gente, eu passo e olho um símbolo, acho bonito, e nem sei o que está por trás daquele símbolo. Baita artimanha maligna. A expressão ali é no sistema mântrico, que eles chamam, é o que está na mensagem subliminar. Lembram? O que é mensagem subliminar? É uma mensagem que ela está oculta, é um conhecimento oculto, esotérico, secreto, extra-bíblico, que não tem nada a ver com Deus, contra a família, contra a igreja, contra os princípios e valores judaicos cristãos que a gente crê. E isso está na sociedade, irmãos, isso está no comércio, isso está nas empresas. Grandes empresas do mundo, elas patrocinam, viu? Elas cooperam financeiramente para a disseminação, está certo essa palavra? Né? Dessa ideologia, dessa ideia anti-Deus, né? Anti-salvador, porque daí o homem ele tem a sua própria divindade, o homem pode se salvar, é uma coisa que nós vamos refutar isso na hora das doutrinas lá, né? Mas eles pensam que o homem pode ser divino, ele pode alcançar um estágio onde ele não peca mais. Olha o engano aí, né? Nós vamos até falar domingo sobre isso. Aquele que diz que não tem pecado é mente, e quer fazer Deus mentiroso ainda, né? Então eles acreditam que chegam num estágio que eles não vão ter mais a condição de pecar, né? Vocês lembram que lá em Gênesis, irmãos, teve um grupo ali em Gênesis 11 ali, né, que eles vão construir uma torre chamada Torre de Babel. Sabe o que é interessante? A gente conhece bem a história da Torre de Babel, que Deus vai lá e confundiu eles com línguas, ninguém se entendia mais, né? Uma confusão. Eles adoravam o Deus Sol lá do Egito, vários deuses demiurgos, porque só existe um Deus, amém? O único Deus, né? O nosso Deus, né? O grande eu sou. Mas o que acontece lá em Babel? Vocês lembram que no final dessa história diz assim, ó: e cada um voltou para a sua terra e levou consigo, tipo assim, levou a cultura, levou consigo aquilo que aprendeu ali. Talvez ali também seja um dos pontos iniciais da nova era, porque a nova era, ela é uma soma do espiritismo, do hinduísmo, do budismo,
de todas o misticismo, a necromancia, a cartomancia dos hebreus no Antigo Testamento. Vai ter até aquele texto de Deuteronômio, né, que Deus abomina, né, ele não aceita o vidente, né, aquele que vai trabalhar, falar com mortos, né, tem toda aquela situação, né. Depois nós vamos ver em Gênesis 11, a gente falou da Torre de Babel, mas em Gênesis 18, não vai dar tempo de a gente ler esses textos, a gente vai lembrar aqui também de Sodoma e Gomorra, né? Ali foi descaracterizado, né? O homem e a mulher, era homem com homem, mulher com mulher, já era acontecia de perversão. Deus se repugnou, né? Deus se arrependeu no aspecto assim de se entristecer. Deus não erra, amém? Deus jamais errou, mas Deus se entristece, né? Daí ele comunica para Abraão, né? Não vai dar para eles continuar, nós vamos. Na época de Noé, Jesus vai citar, lembra de Noé, irmãos? Que Noé salvou sua família, né? Que terrível que era, né? Aquela zombaria, aquele nojo, assim, a época de Noé também aconteceu isso. Então, tudo era da serpente, lembra? Foi isso que Deus disse mesmo? Será que foi isso que Deus disse mesmo, né? Então, a gente não está conseguindo no computador ali, mas não tem problema. É o computador, Carol, né? Então assim, o diabo, irmãos, ele usa essas seitas, em especial essa nova era, para distorcer a palavra de Deus, como a serpente fez no princípio com Eva. Então, com Adão. Então a gente tem que cuidar do nosso coração, para nós não sermos enganados, porque a nova era, ela está também dentro da igreja. Por exemplo, se nós lembrarmos das psicanálises, das psiquiatrias, né? Eu não quero fazer aqui uma apologia contra, né? Inversa para a psicanálise. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, irmãos: a igreja tem a suficiência na operação do Espírito Santo, pela palavra de Deus, amém? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nunca foi tão importante quanto hoje, que tu precisa ser liberto pelo homem, pelo conhecimento, pela ciência humana, e Deus não está nessa equação. De onde é que vem esse conceito da nova era? Porque a nova era, ela propõe que aquilo que sempre foi não é mais. O que está por trás de um conceito assim? Vocês lembram que Salomão, ele vai dizer, eu acho que é Salomão, Provérbios ou Salmos, né? Não removam os marcos postos pelos vossos pais. O que está querendo dizer isso? Vocês entendem? Qual é o trabalho? O trabalho é desconstruir o homem, é desconstruir a mulher, sim, mas também é desconstruir a cultura e as tradições. Qual tradições? As tradições saudáveis, as tradições de família, as tradições religiosas. E aqui eu não estou dizendo de religiosidade hipócrita, de farisaísmo, né, de rito, não é aquela que Jesus censurou, né? Jesus foi contra os religiosos, né? Ele censura os religiosos, não é sobre essa religiosidade. Estou dizendo, tipo assim, quando as pessoas se opõem a uma disciplina espiritual. Por exemplo, assim, vocês ficam indo todo domingo, todos os cultos, é muito religiosinho. De onde é que vem isso, gente? Dos quintos dos infernos. Isso não tem bom senso, gente. Não tem nada a ver. Isso aí é uma disciplina espiritual que todos nós precisamos. Se tu não consegue separar de uma semana de 128 horas, no nosso caso, vou falar de nós aqui, 128 horas, irmãos, tem uma semana. Nós temos as mulheres 2 horas no máximo na terça, no máximo, 1h30. Na quinta, mais 1h30, 2 horas no máximo. No domingo a mesma coisa, 2 horas. Nós estamos falando de 6 horas no máximo. 168, quem é bom aí de matemática, menos 6, 128. 128? Não, 168 menos 6. Mas a semana tem 168 ou 128? Você falou 128 antes. Não, é 168, pelo que eu me lembro.
Dá para dar uma... 24 vezes 7. É, Faz 7. isso. Mas pode corrigir aí. Mas veja bem, o interessante é que tu estava... 168? É 168. É. Nós estamos falando, gente, de 6 horas. 5%. 5%. E tu não consegue investir isso para estar com os irmãos. Para, tipo assim, para cultuar a Deus. Porque a igreja tu vai ser o dia todo, o tempo todo, onde tu quiser. Perdão, aonde tu estiver, perdão. Não é onde tu quiser, é onde tu estiver. Eu vou ser igreja onde eu estiver. Eu sou igreja até dormindo, irmão. Porque quer comais, quer bebais, tudo que fazeis, fazei para a glória de Deus. Ou seja, está dormindo, dorme para a glória de Deus, descansa em Deus. Então, nesse sentido, quando a gente está falando de igreja, nós estamos falando de um ataque da própria nova era, que aqui tem mentes por trás, ó. Nós vamos falar aqui, ó. A origem a gente já meio que falou, ela vem do século XVI também, naquelas batalhas lá da Revolução Inglesa, Francesa. Lá já vai ter o feminismo aflorando, essas ideias antibíblicas, né? Feminilidade, né? Interessante que as feministas, elas não têm essa identificação bíblica, né? Com ser feminina, né? É muito estranho isso, né? Tem que ser meio homem assim, meio... É muito estranho isso, né? Tem uma confusão aí da identidade, né? Então, olha só que interessante. Quem são essas pessoas, né? Para que a gente possa ter cuidado. É bom falar desses autores. Assim, como cristão, a gente é 24 horas por dia. Sempre. Porque aqui em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:17, diz assim, orar e se cessar. E que horas se cessar? O tempo todo. Estou dirigindo, Constantemente. estou orando. Estou no banheiro, estou orando. Tomando banho, estou orando. Estou cantando, estou louvando. Quer dizer, em todo o tempo, uma vez me perguntaram, quando eu devo orar? Quando eu devo falar em línguas? Quando eu devo, nós somos pentecostais, né? Quando eu devo pregar o evangelho? Quando eu devo, falar assim, meu irmão, em todo tempo, em todo lugar. Não tem nenhum tempo, não tem assim. Em todo tempo. Tem que orar, tem que louvar, tem que pregar, tem que... todo tempo, onde tu estiver, tem que fazer isso. Já me falaram que até dormindo eu prego, até dormindo eu... Fala. É assim, o cristão é assim. Porque se ele come e bebe para a glória de Deus, ele dorme também para a glória de Deus. Tudo é para Deus. Eu vou falar aqui, ó, para ter esse registro, deixa tranquilo. A primeira que até eu já vi o pastor Michael citar é Helena Petrovna Blavatsky. Essa mulher é terrível, ela está por trás de tudo, né? 1831 ela nasceu, e já com 17 anos ela começou a questionar tudo. Por que o pai dela era o provedor da casa, você estava na ponta, dava as ordens, né? Porque naquela época era um pouquinho mais, né? Mas naquela época, como é que Sara chamava Abraão? Vamos ver se as mulheres são boas de Bíblia aqui. Como? Como é que diz no final de Efésios 5? A gente fala muito do meio de Efésios 5. Já leram o último versículo de Efésios 5? Mulheres, reverenciem os vossos maridos. O que é reverenciar? Não é apenas sujeitar. É uma reverência, exatamente, o termo ali é o de Sara. Sara chamava Abraão de Senhor. É óbvio que na nossa cultura aqui nós chamamos de amor. É tão bom quanto Senhor. A gente chama, né, de querido. Or, né? Tem o or. Mas a Bíblia, se fosse assim, já que as pessoas querem ser tão bíblicas, né? Se for olhar o exemplo de Sara chegava e dizia, meu Senhor. Olha o respeito, a reverência. É o que Paulo está citando em Efésios 5. Reverenciem os vossos homens, os vossos maridos. Essa sujeição bíblica. Então, nesse aspecto, quando a gente vê uma insujeição, uma rebeldia, isso mostra exatamente o que essa senhora aqui, ó, ela já fazia com 17 anos. Já era notória, questionava a família. O modelo tradicional,
o pai, a mãe, os filhos ao redor da mesa, por que o pai tinha o controle do dinheiro, administrava, por que servia, por que ele, entendeu? Aí ela morreu depois de 91, 60 anos, mas ela escreveu A Doutrina Secreta, que era os ensinos da Associação Teosofista, né? Essa mulher, ela serviu na gnose, no espiritismo, né, nessa década, nesse século XVIII, de forma assim a servir demônios, e com a prática esotérica, do ocultismo, do misticismo, da clarividência, da astrologia, da hipnose, tá? São tudo oriundos dos ensinamentos dessa mulher, que ela começou questionando o pai e a mãe, nunca permitiu que um homem cuidasse dela, amasse ela, desse a vida por ela, provesse para ela, protegesse ela, que esse é o homem bíblico. Então, uma mulher que quer um homem bíblico é uma mulher inteligente, no mínimo isso. Porque a Bíblia ensina que o homem vai fazer praticamente tudo para a mulher. Uma mulher que não quer isso é uma mulher burra. Eu falo mesmo, é uma mulher burra. Não sabe o que está perdendo, né? Então, assim, essa aqui é a Helena Petrovna Blavatsky. Essa mulher aqui, ela está por trás de muita coisa na nova era, tá, gente? Quando verem esse nome, Helena Petrovna Blavatsky, fujam, porque é demônio. Essa mulher conceituou praticamente não só as seitas, mas movimentos inteiros contra a família e contra a igreja, para destruição, para degradação da igreja e da família. Quais são as duas instituições mais importantes para Deus? Família e igreja. São as duas instituições que Deus usa hoje na face da terra. Então aqui já vê uma opositor. Depois, é óbvio que aqui é o Satanás usando ela, né, gente? Ela é uma serva de Satanás. Alicia Bailey, 1880 a 1949. Ela também desenvolveu os alicerces como uma sacerdotisa, né, teosófica. Escreveu algumas obras que também iam refutar as doutrinas de Cristo, a autoridade de Cristo. Ela trabalhou profundamente nos alicerces do movimento Nova Era. Outra autora, Marilyn Ferguson, que é tipo Marcin Ferguson, é mesmo Ferguson ali, né? Ela é Marilyn Ferguson. Essa aqui é outra, uma socióloga. Ela escreveu muitos best-sellers. Ela já está mais agora no século XIX, e adentra ao século XX. Ela vai escrever a revolução dos cérebros, da capacidade de cada um de ser o seu próprio guia, né? O seu próprio Deus, né? Olha só a sutileza, né? A proposta de Gênesis, né? Seja o seu próprio, decida as questões do bem e do mal, seja o seu próprio Deus. É exatamente a mesma coisa, gente. O pecado é o mesmo desde sempre, né? Não muda. Esse nome aqui eu vou tentar pronunciar, é Fritjof Capra. Ele era um físico, matemático, austríaco, e ele escreveu o tal da física, o ponto de mutação. Eu não tenho muita informação sobre essa obra dele, mas ele vai trabalhar nessa questão do racionalismo, né? Dessa ideia que tudo tu tem que entender primeiro aqui. Então tu pode ser um cético, tu pode ser um ateu, porque se tu não entende, então tu não crê. Como é que é um cristão? Às vezes tu entende, mas obedece. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Às vezes a gente não entende. Está acontecendo uma coisa com a gente, não entendo isso, mas eu vou obedecer, como isso sujeitar. É assim que age um cristão. Tu não precisa entender para obedecer. Quem age assim é um cristão? Não. A nossa fé não é cega. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a nossa fé tem um crivo bíblico. Se não tem o amparo, a autoridade das Escrituras, realmente fica difícil. Então a gente não tem uma fé cega.
Não é isso que a gente está dizendo aqui. A gente está dizendo que uma pessoa que se opõe por se opor, que só porque não entendeu, essa pessoa também está no pecado de desobediência, de insujeição, que é o mesmo pecado que Adão e Eva cometeram. Não coma, não foi o que Deus disse? Não coma, porque se comeres, certamente morrerás. O que eles fizeram? Comeram. Eles desobedeceram. Eles acabaram se rebelando, se opondo a Deus, né? Benjamin Creme também vai trabalhar ele, né, nessa ordem também, mas talvez assim mais como um místico, né, que trafegou lá nos feiticeiros do Tibete. A gente não vai se aprofundar nessas coisas, mas são tudo nomes que é importante a gente falar para as pessoas terem cuidado, porque eles produziram muita literatura. É capaz de a gente ter um livro bem maligno na nossa casa e não sabe. Que a ideia desse livro é anti-Deus, é anti-família, é anti-igreja, é anti-bíblia. E a gente está lá, bem belo, curtindo, né? Mas esse parece ser um bom autor, né? O cara do lado do Satanás, e nós estamos lá com o livro dentro de casa. Daqui a pouco uma filha, um filho pega, lê, e a gente não sabe porque deu errado. A gente não vigiou. David Splendor, Shirley MacLaine, são tudo autores que eles influenciaram uma geração toda da década, no século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, para trazer luz a esse conhecimento oculto, místico, e também a esse misticismo, essa mistura que no Brasil é mais comum. Lembram da maçonaria, da Rosa Cruz? Totalmente uma mistura de tudo, né? De espiritismo com baixo espiritismo, com teosofia, com, né? Até a fé Bahá'í, entre outras, né? Então essas seitas todas, elas também, nós vamos ter alguns autores brasileiros, vão ter também. Paulo Coelho, quem conhece aí, baita servo de Satanás, da nova era, declarado, escreveu O Alquimista das Almas. Ele escrevia a música do Raul Seixas, né? Escrevia as músicas do Raul Seixas. Esse é um servo do capeta. Esse dia eu vi o cantor Moisés, que é da... Cantando a música do Raul Seixas. Sério? Esse da Voz da Verdade, ele é unicista, né? Ele não crê na Trindade, esse é bem desvirtuado. Na igreja. A igreja deles, elas creem contra uma doutrina fundamental do cristianismo, que é a Trindade. Então ele não reconhece que Jesus é um com o Pai e ele é Deus. Então ele não é nosso irmão. A Voz da Verdade, aquela igreja, não são nossos irmãos. A perdição. Sim, porque aquele que não recebe o Filho em 1 João diz assim, que aquele que não reconhece que Jesus veio como homem, que Jesus é Deus, ele está ferrado. O caminho do Pai ao Filho, o caminho para chegar no Pai ao Filho, se Então, eles não reconhecem o Filho, então eles não vão chegar no Pai. Quer ver um outro autor brasileiro também, da Nova Era, que é autores da Nova Era, tá, gente? Esse movimento. Lauro Trevisan, bem conhecido. Esse aqui também atuou muito, militou pela Nova Era. Gente, o que é militar por uma ideia anti-Deus, anti-Bíblia, anti-família, anti-igreja? É militar em prol ao mal, gente. As trevas, vamos combinar. Era padre ainda, né? Luiz Antônio Gasparetto, outro autor brasileiro também complicado. Ele era médium e psicólogo. Ele dizia que a psicanálise tinha poderes para curar as pessoas, né? E quando a gente fala que na psicanálise, na equação da psicanálise, Deus não está, as pessoas ficam bravas. Deus não está na psicanálise, gente. Deus não está. Mirna Grisichi, eu não conheço ela, mas que ela é bem conhecida. Ela era uma guru e também dava aula tanto nos Estados Unidos como no Brasil, falava em rádio,
na rádio e jornal O Globo, né? E ela também compunha, ajudava a compor junto, que nem o Paulo Coelho com o Raul Seixas, né? Ela ajudou a compor também com músicas da Nova Era com um parceiro do Rio de Janeiro, que eu não tenho o nome dele aqui, né? E aqui também vai falar do próprio Paulo Coelho, né? Que ele escreveu As Valquírias, O Alquimista, Brida, O Diário de um Mago. Todos esses 4 livros que eu citei, eles têm uma base doutrinária de como tu ser um membro do movimento Nova Era e servir a esse movimento, que tu não, ou seja, eu não preciso mais da família tradicional, eu não preciso mais daquele conceito do homem tradicional, da mulher tradicional, eu não preciso mais da igreja. Tem um que é o Manual do Guerreiro da Luz. Do Paulo Coelho. Esse livro também, né? Imagina, ó, Manual do Guerreiro da Luz. Um livro evangélico. É o Manual do Guerreiro da Luz. O cara, vamos ler, né? Ficou bem uma baita armadilha, né? Obrigado, Manuela, muito bom. Aqui, por hoje, tá bom, gente. A nossa intenção não vai ser se aprofundar, até porque é uma seita bem... A palavra não é sutil. A palavra, no caso deles, é sorrateira. Eles são muito sorrateiros. Eles são aqueles que fazem para engabelar e pegar armadilhos cristãos. E eles vão usar exatamente a linguagem que a gente tem. A linguagem da serpente. Como é? A linguagem de Satanás com Jesus. Exatamente. Usa a palavra. Usar a palavra, vamos distorcer, né? Ela é uma seita que ela, no caso, é que nem a maçonaria e rosa. Ela é maior. Abrange. Ela engloba. Ela abrange, tipo, ela abraça as pessoas que têm qualquer outra religião lá, não importa se é Sim, cristã. ecumênico. Ela abraça, ela não só abraça, como ela faz tu acreditar. Tipo assim, imagina, a tua pergunta é excelente, é muito pertinente. Por quê? É capaz de alguém vir aqui, ou alguém estar aqui entre nós, adepto de alguma prática da Nova Era, a gente não sabe, e está aqui. Não precisa ficar se olhando ainda, não estou falando de nada. Mas digo, tu entendeu, né? Está no meio, gente. Está no meio, é tão sorrateiro. Porque assim, ó, eu dizia para o Michael, o pastor Michael, isso, né? Nosso pastor falou assim, ó, quando o inimigo vem de fora, a gente está vendo, né, André? A gente consegue se defender, né? Mas quando ele é de dentro, que tu está desarmado, e quando vê, tu toma assim, nem vê de onde veio. É mais ou menos assim, é desleal, é sorrateiro. Eles têm essa prerrogativa dos gnósticos, como eu falei, é um conhecimento oculto, é um conhecimento secreto que só eles têm, que eles vão desprezar a Bíblia, vão desprezar a fé, vão desprezar... Vê se vocês entendem essa expressão. Aquilo que sempre foi, ainda é. Isso é uma expressão boa ou ruim? Ela é boa. Para nós que somos conservadores, que cremos num fundamento que já foi posto, que ninguém vai botar fundamento novo, a gente é assim. Aquilo que sempre foi, continua sendo, né? Jesus era um ser eterno, se fez homem, teve uma vida perfeita e irrepreensível, né? Morreu pelos nossos pecados, fez uma grande obra, ressuscitou, foi exaltado e voltará. Isso sempre foi, isso não vai mudar, porque aquele que era, ele é e sempre será. Entenderam o sentido? Então, quando a gente fala assim, a gente está falando de tradição. Viu como tradição não é algo negativo? Tem muita gente que tem problema com a palavra tradição. Cuidado. Porque esse movimento, como muito bem a Manu perguntou para nós aqui, qual é o tamanho dele, né? Ela quis saber qual é a dimensão dele. Eles vão trabalhar exatamente para derrubar as tradições, gente. Tradições de família. É óbvio que lá os próprios profetas vão dizer:
não pratiquem aquilo que os vossos pais praticavam. Ele está falando do quê? Das obras más, gente, de práticas ruins, que serviam a demônios, a mamon, questão de aborto, né, de filhos, entregar as crianças à morte. Então a gente tem que ter o discernimento de entender qual é uma tradição boa e quais as tradições ruins. Tem que ter maturidade para isso. Talvez os jovens tenham um pouquinho mais de dificuldade nisso, mas os adultos aqui, eles sabem. Se eu fizesse uma pergunta para vocês, não é o caso aqui, até porque para a gente respeitar o tempo, vocês vão dizer: tinha uma tradição boa na minha família, nós não comíamos enquanto o pai não sentasse na mesa e orasse. Essa tradição é boa ou ruim? Claro que é boa, gente. Ela representa tanta coisa. Como é que é o dia de hoje, gente? Eu vou tentar descrever para vocês, não na nossa casa, graças a Deus, né? Aqui minhas filhas, que não deixam a gente mentir, a gente sempre senta junto e come junto, e ora ali juntos. Mas tem família, gente, que o cara chegou do trabalho, e aí um vê que está ali, a outra comendo, a outra está vendo a televisão, a outra está no celular e tal, e cada um está fazendo a sua. Não existe mais a mesa, aquele momento sagrado, né, de comer junto com a família, de orar, de agradecer pelo pão de cada dia, de ensinar os filhos a ser gratos a Deus, que é o provedor, né? Porque é um homem que reconhece que Deus é o verdadeiro provedor da sua casa. Esse é um homem que vai guiar os seus filhos a esse provedor. Então isso é uma tradição boa ou ruim? É uma tradição boa. Mas tinham tradições ruins, e ainda que a gente continua até praticando uma delas, familiares, né? A própria igreja. A igreja, tem muitas igrejas, né? Elas têm tradições boas e ruins. A gente não vai entrar nisso hoje. Eu não quero tomar um puxão de orelha do meu pastor. Então, assim, por hoje já está bom. Nós vamos continuar, né? A gente preparou um material no próximo encontro. Eu e a Carol, a gente vai passar para vocês. Tentar fazer uma coisinha diferente aqui, né? Hoje foi assim, né? Falhou no violão, falhou o computador, mas o Senhor não falhou. Né? Nós estamos aqui, e apesar de qualquer falha nossa, qualquer limitação, né? Todos nós somos assim, né? Não que qualquer um de nós tenha alguma capacidade, não. É o Espírito Santo, é a palavra de Deus, cuidando da nossa família, cuidando do nosso casamento, cuidando dos nossos filhos, cuidando da igreja, nos alertando que a gente está cercado por inimigos, por lobos, e os lobos são aqueles da Bíblia mesmo, lobos vorazes, né? E que o Senhor guarde nosso coração e nossa mente, né? Que a gente não precisa, vamos manter aquele conselho do pastor Maicon, se aprofundar sobre o conhecimento das obras das trevas. Não precisamos ir em terreno, como é que eles dizem, ir no terreno inimigo, né? Não precisa, gente, ninguém faça isso, né? Teve um irmão que ele quero ler sobre isso, né? Eu tenho fontes, eu tenho aqui até uma perspectiva cristã. Esse aqui é um autor que o Michael tem. Sabe aquele material que o Michael usa? É desse autor aqui. Esse aqui é mais antigo. Esse aqui ele não tem, na verdade. É o Walter Martin. Esse aqui até dá para emprestar, porque ele vai exatamente fazer isso que eu estou falando. Vai abrir os nossos olhos, uma perspectiva bíblica, cristã, na nossa cosmovisão cristã. Então, muita coisa que eu falei aqui hoje, consegui falar isso, rendeu. Veio daqui, como entender a nova era, tá? Muito texto bíblico, né? Se eu falei que ia jorrar a palavra de Deus, nós não tínhamos muito tempo hábil, né? Mas as advertências, nesse caso, elas ficaram mais em torno do que a gente trouxe de informação. Compreendendo a nova era, do Russell Chandler, que é mais antigo que esse aqui, mas também ele vai falar exatamente da questão da Eva lá com a serpente, do Adão, da Torre de Babel. Veio daqui que eu trouxe aquela linha que eu fiz. Entender a nova era, entender a forma, a agenda da nova era, é porque realmente ela está inserida em todas as coisas do nosso dia a dia hoje, né? Na escola, no trabalho, na música, até nos louvores.
louvores, que a gente entende por louvor e não é louvor. Hoje ele Banal estava cantando um hino que está fazendo muito sucesso agora, e que é da... É da Lili Barros, né? E ele é uma mentira, na verdade. Como é que é? Irá prover de novo, é uma coisa assim. Né? Porque a palavra, quando Deus, segundo ela está falando no louvor, que está sendo muito cantado nas igrejas agora, né? Não é uma verdade, semanal não é uma verdade, porque Deus não vai prover de novo. Segundo a palavra, Deus não vai prover de novo. Ali está falando da provisão do Cordeiro, né? Aquela música. E o Cordeiro de Deus, ele já. Nossa, então é uma heresia para a perdição. E essa fica todo mundo enganado, né? E nós prover de novo, porque a pessoa não pensa no Cordeiro. Ela usa a palavra, mas está distorcida ali no louvor, trazendo a ideia de que Deus vai prover tudo de novo. Não, ali fala, a palavra fala ali a provisão do Cordeiro. E onde é que entra aqui a nova era nisso que a Bia está falando? A nova era prega numa doutrina dela, abertamente, que o Messias daquela época serviu para aquela época. Sim. E que hoje o homem pode salvar a si mesmo, pode ser o seu próprio Messias. Porque qualquer... Tipo assim, eles chamam de Maitreya. Então, eles usam essa linguagem. A nova era usa essa linguagem, do Maitreya. Então, assim, aquele espírito do Cristo cósmico, do Cristo universal, baixa em ti, e tu vai ter uma elevação espiritual, tu não vai mais pecar. Aí tu vai incorrer numa série de transgressões contra a fé, contra a palavra de Deus, e depois tu começa já a incorrer nas heresias para perdição. E tem um ponto, né, do que a Bia está falando. Veja bem, Cristo é suficiente. Se nós não cuidarmos com a tua igreja, nós vamos estar ofendendo a cruz de Cristo, a expiação de pecados. Isso é grave. Isso não é uma simples heresia, não é nenhuma heresia para perdição. É um pouquinho mais fundo a coisa, que a blasfêmia, ainda mais contra a obra do Espírito de Deus, o próprio Espírito, a pessoa do Espírito de Deus, ela não tem perdão. E quando tu toca em Cristo, quem é que é o representante de Cristo hoje na Terra? O Espírito Santo. Então, para blasfemar contra o Espírito Santo, é só tu não te cuidar. É óbvio que conscientemente, eu sou de uma linha, né, até nem conversei com o Michael sobre isso, mas eu não acredito que... Eu acredito que o Michael falou, baseado no que eu ouvi ele falando. Tu não pode trair a tua consciência, e contra a tua consciência de fé. Lembra que ele falou isso público? Então, assim, uma pessoa conscientemente pecar contra o Espírito Santo é uma coisa. Pô, daí é indesculpável, né, gente? Agora, sem querer, ela não sabia que estava... Por exemplo, a pessoa cantou esse cântico hoje. Ela pecou, então não tem mais perdão. Claro que não, gente. Se ela não entendeu, se ela, tipo assim, se ela... isso aqui não, misericórdia, né? Eu até... agora gelei agora, né? Então, esse temor é um sinal que ela está salva. Ela ainda está, né? Ainda está tudo certo. Agora, a pessoa negar e ofender o sacrifício expiatório de uma vez por todas, da cruz, verteu sangue, redimiu, perdoou, lavou, tal, aí nós temos um problema sem solução. Conforme a blasfêmia, talvez, e a gente tem que temer, tem que se arrepiar, tem que temer, porque o homem de Deus teme e reconhece a Deus em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Amém, irmãos? Amém. Aqui eu estou passando aqui. Deus abençoe e estamos juntos. Então.